As 8 promessas secretas que o seu anjo da guarda fez antes do seu nascimento, para te proteger dos perigos da vida. Você já parou para pensar que talvez a sua alma não tenha sido jogada ao acaso nesse mundo? Que o seu nascimento, os caminhos que você percorre, os perigos que você já enfrentou, tudo isso pode estar entrelaçado a uma promessa antiga, feita antes mesmo do seu primeiro suspiro? Sim, uma promessa silenciosa, sagrada. Uma aliança invisível entre você e um ser que te conhece mais do que você imagina, o seu anjo da guarda. Essa conexão não começa no batismo, não começa no momento da primeira oração. Ela começa antes de tudo, antes de você ser nomeado, abraçado, batizado, antes até mesmo do seu primeiro medo, lá, no plano espiritual, quando sua alma ainda se preparava para encarnar, o seu anjo estava ao seu lado. Em silêncio, ele aceitou uma missão que poucos entenderiam: te proteger dos perigos que o mundo colocaria no seu caminho. E para isso, ele fez promessas. Promessas que ainda hoje estão em vigor, mas ao longo da vida, cercados de barulho, distrações e dores, a maioria de nós se esquece disso. Esquece que existe alguém lutando ao nosso lado. Alguém que não dorme, que não se afasta, que não exige aplausos, mas que está ali, firme, fiel, comprometido com a sua salvação. E essa fidelidade tem raízes, ela não veio do nada. Ela nasce dessas promessas espirituais que foram seladas antes da sua vinda ao mundo. Hoje, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, talvez esteja enfrentando um desses perigos. Talvez sinta que a vida perdeu o controle, que as lutas se intensificaram, que você está sozinho ou desamparado. Mas e se eu te dissesse que parte dessa dor já foi prevista? Que parte desse caminho já era conhecido? E que mesmo assim o seu anjo concordou em te guiar, passo a passo, mesmo que para isso ele precisasse enfrentar as trevas mais densas ao seu lado? O que você vai descobrir aqui não é uma lista vazia. São lembretes espirituais, sementes plantadas na eternidade. Cada uma dessas promessas carrega em si um propósito, uma força, uma presença divina. Algumas delas você já sentiu mesmo sem entender. Outras você ignorou, sem saber o quanto eram sagradas. Prepare-se para lembrar do que a sua alma já sabe, mas que o mundo tentou fazer você esquecer. Este vídeo é um chamado à sua essência. É o seu anjo da guarda dizendo: eu estou aqui, sempre estive, e ainda estou cumprindo o que prometi. Seja bem-vindo a este momento de reconexão. Agora, você vai conhecer as 8 promessas secretas que o seu anjo fez por você e que continuam vivas, mesmo quando você duvida delas. Primeira promessa. Ele prometeu estar com você no dia do seu nascimento, mesmo que ninguém mais estivesse. Quando a alma decide encarnar, ela atravessa um véu de esquecimento. Deixa para trás a memória da eternidade, da luz pura, da presença constante do divino. E o nascimento, para a maioria dos seres humanos, é um momento de ruptura, do silêncio celestial para o grito do mundo físico, da plenitude espiritual para o choro de um recém-chegado que ainda não entende o que está por vir. Mas naquele exato instante, quando o seu primeiro fôlego foi tomado, quando você ainda não sabia falar, nem reconhecer o rosto da sua mãe, alguém já estava ali, em silêncio, mas desperto, em paz, mas em alerta, o seu anjo da guarda. Antes da sua alma cruzar o limiar entre os planos, seu anjo fez uma promessa: no dia em que você nascer, eu estarei ao seu lado. Não importa como seria esse nascimento. Não importa se haveria amor, dor, presença ou ausência. Não importa se o mundo te receberia com aplausos ou com abandono. Ele prometeu ser o primeiro a te tocar com amor. E ele cumpriu. Talvez ninguém tenha te contado isso. Talvez você cresceu acreditando que esteve só, que as pessoas falharam contigo nos seus primeiros dias, que o colo foi frio, que a vida começou dura demais. Mas o céu não falhou. O seu anjo não falhou. Mesmo quando o hospital era silencioso, mesmo quando não havia braços prontos ou olhos atentos, ele estava ali, sentado ao seu lado espiritual, envolto em luz,
selando com você o início da missão terrena. E por que isso importa agora, tantos anos depois? Porque muitos carregam um vazio profundo que nasceu nesse ponto. A sensação de não ter sido desejado, acolhido, celebrado. Mas você precisa entender, o nascimento de uma alma nunca é insignificante. Ele ecoa nas dimensões mais altas. E o seu anjo celebrou o seu nascimento de forma que o mundo físico jamais conseguiria. Ele cantou por você. Ele invocou bênçãos sobre o seu caminho. Ele te envolveu na sua primeira oração silenciosa. Essa promessa é a base de todas as outras, porque é no nascimento que tudo começa. E se você já foi recebido por alguém que te amava antes mesmo de você entender o que era amor, então você nunca mais esteve sozinho. Essa presença inicial molda o invisível. Ela sustenta o que não se vê, e ela permanece. Até hoje, o seu anjo se lembra daquele dia, da sua chegada, da sua fragilidade, da sua luz. E toda vez que você se sente perdido, rejeitado, pequeno, ele volta àquela cena e renova a promessa silenciosa que fez. Porque para ele, você ainda é aquela alma sagrada que desceu à terra com um propósito. E enquanto houver vida em você, haverá presença nele. Então, mesmo que o mundo tenha esquecido quem você era quando chegou, ele nunca esqueceu. Segunda promessa. Ele prometeu proteger sua alma dos perigos invisíveis que o mundo jamais conseguiria explicar. Há dores que surgem sem causa aparente, medos que ninguém entende, pressões espirituais que se acumulam no peito, sem que os olhos possam enxergar ou os médicos diagnostiquem. Há momentos em que a alma se sente sugada, cercada, ameaçada, não por algo que se vê, mas por forças que rondam o invisível. E é justamente nesses momentos que a segunda promessa do seu anjo da guarda entra em ação. Antes do seu nascimento, quando o seu caminho espiritual estava sendo traçado, o seu anjo sabia que esta jornada terrena não seria apenas feita de perigos físicos. Ele sabia que você enfrentaria escuridões silenciosas, pensamentos destrutivos, armadilhas energéticas, ambientes carregados, ataques espirituais sutis que tentariam desviar o seu espírito do que é sagrado. E foi então que ele fez uma promessa. Eu estarei onde ninguém mais estiver, onde os olhos não veem, onde a ciência não entende, onde a alma grita em silêncio. Eu estarei lá. Essa é a promessa da proteção invisível. Aquela que impede que a sua alma seja rompida pelas trevas que o mundo natural não reconhece. Aquela que bloqueia cargas espirituais que não te pertencem, que limpa ambientes por onde você passa, que filtra energias densas antes que elas te dominem. É o escudo que você não vê, mas que já te salvou inúmeras vezes. Quantas vezes você entrou em um lugar e sentiu um desconforto imediato, sem explicação? Quantas vezes acordou cansado, sem motivo aparente? Quantas vezes sentiu um peso, um medo, um vazio, e não sabia de onde vinha? Essas sensações são reflexos de campos espirituais atravessando o seu caminho. E em muitos desses momentos, você não foi atingido porque o seu anjo estava de guarda. A missão dele não é evitar todo o sofrimento, mas impedir que o mal espiritual consuma o seu propósito. Às vezes ele permite que a dor toque a sua pele, para fortalecer sua fé. Mas ele jamais permitirá que sua alma seja corrompida enquanto você ainda tiver uma centelha de fé dentro do peito. Há perigos que vêm disfarçados de pessoas, outros que vêm através de palavras, músicas, escolhas, distrações. Alguns se vestem de luz, mas são sombra. Outros te atraem com promessas fáceis, mas te afastam do seu caminho de alma. E é diante desses riscos, que a maioria nem reconhece como riscos, que o seu anjo mais se aproxima. Ele sussurra intuições, ele envia arrepios, ele te provoca desconforto onde há engano. E se você escutar, se você respeitar essa sabedoria silenciosa, vai evitar quedas que pareciam inevitáveis. Essa segunda promessa é o que te mantém firme nos dias em que tudo ao redor parece querer te apagar. É o motivo pelo qual você já sobreviveu a ambientes tóxicos, a pensamentos destrutivos, a ataques que você nem sabia que estava sofrendo. É o motivo pelo qual
você ainda tem fé, mesmo depois de tudo. Porque alguém está protegendo o que há de mais precioso, o seu espírito. E acredite, mesmo que você tenha ignorado essa presença, mesmo que tenha seguido por caminhos que te afastaram da luz, essa promessa nunca foi anulada. Porque o seu anjo não se move por merecimento, mas por amor. E amor verdadeiro não abandona. Ele permanece. Terceira promessa. Ele prometeu te lembrar do seu propósito quando você se esquecesse de quem é. A vida é cheia de ruídos. Vozes externas opinam, pressionam, cobram. Vozes internas, por vezes mais cruéis ainda, acusam, desvalorizam, confundem. E no meio disso tudo, você pode se perder de si mesmo. Esquecer quem é, esquecer de onde veio, esquecer por que veio. E é exatamente nesses momentos que entra em vigor a terceira promessa do seu anjo da guarda: te lembrar da sua essência. Antes do seu nascimento, enquanto o céu ainda te preparava, uma missão foi semeada em sua alma. Um dom, um brilho, uma semente que deveria florescer ao longo da sua jornada terrena. Você não veio ao mundo à toa, não é fruto do acaso. A sua existência tem um peso eterno, mas o mundo não quer que você se lembre disso. O sistema, o medo, os traumas e as distrações, tudo coopera para que você se desconecte da sua origem. O seu anjo sabia que isso aconteceria, que haveria dias em que você não acreditaria mais em nada, nem em si, nem em Deus, que haveria noites em que sua alma pareceria vazia, que você sentiria como se estivesse longe demais para voltar, que esqueceria da sua luz, da sua fé, da sua missão. E foi por isso que ele prometeu: quando você esquecer quem é, eu te lembrarei. Mas ele não grita, ele não invade, ele age com sutileza, usa símbolos, pessoas, palavras, sonhos, intuições, silêncios, um trecho de música que te toca diferente, uma frase que você ouve e não sabe explicar por que te faz chorar, um encontro inesperado, uma lembrança antiga que ressurge. Todos esses movimentos são lembretes celestiais, são pequenos empurrões que o seu anjo coloca no seu caminho para reacender a verdade dentro de você. Talvez você já tenha sentido isso. Um momento de clareza no meio do caos. Um suspiro de fé onde não havia mais esperança. Um reencontro consigo mesmo depois de anos de afastamento. Isso não foi por acaso. Foi resposta à promessa. Seu anjo não te julga por esquecer. Ele entende que a terra é dura, que as lutas são muitas, que as feridas às vezes cegam. Ele não está aqui para te cobrar por se perder, mas para te ajudar a lembrar da sua bondade, da sua coragem, da sua missão e, acima de tudo, da sua identidade espiritual. Você é filho da luz. Essa promessa é o que te reconstrói nos dias de queda. É o que te devolve o norte quando tudo parece sem sentido. É a razão pela qual, mesmo depois de tantos erros, você ainda sente vontade de recomeçar. Porque dentro de você, por mais abafada que esteja, a sua essência ainda brilha. E o seu anjo está sempre pronto para soprar sobre essa chama. Hoje, se você se sente distante da sua fé, da sua alma, da sua verdade, respire, feche os olhos e perceba. Há alguém tentando te lembrar. Você não é o medo. Você não é a dor. Você não é o erro. Você é uma promessa viva. E está na hora de lembrar quem você é. Quarta promessa. Ele prometeu não desistir de você, mesmo quando você desistisse de tudo. Há momentos em que a alma se cansa. Quando a luta parece longa demais, as respostas não chegam, as forças se esgotam, e tudo o que resta é o silêncio. A fé parece distante, o propósito apagado, a vontade de continuar ausente. Você olha ao redor e não vê saída. Olha para dentro e não vê mais luz. E então, mesmo sem dizer em voz alta, você começa a desistir. Desiste de sonhar, de lutar, de acreditar, de tentar. Desiste de si. Desiste da vida. Mas é nesse exato instante, nesse ponto invisível em que o espírito se curva e começa a apagar, que a promessa mais íntima do seu anjo da guarda se manifesta. Antes do seu nascimento,
Ele já sabia que haveria dias assim. Sabia que a dor seria grande, que o fardo seria pesado, que o mundo em muitos momentos te feriria mais do que te acolheria. E foi por isso que ele declarou diante do céu: mesmo que ele desista, eu não vou desistir. Essa promessa é o que te sustentou nos seus momentos mais escuros, quando ninguém sabia da sua dor, quando ninguém viu as lágrimas que caíam à noite, quando você se sentia fraco demais para continuar e ainda assim algo te impedia de desistir completamente. Esse algo era alguém. Era ele, o seu guardião invisível, seu companheiro silencioso, seu intercessor incansável. Você pode não ter percebido, mas nos dias em que estava prestes a tomar decisões irreversíveis, ele interveio. Moveu circunstâncias, atrasou encontros, cancelou planos, bloqueou acessos, tudo para te proteger de si mesmo, quando o cansaço já tinha nublado sua visão. Houve dias em que você acordou sem entender como ainda estava vivo, como ainda estava de pé, como ainda tinha forças para mais uma tentativa. Aquilo não foi fraqueza, foi fidelidade. A fidelidade de um anjo que prometeu não soltar a sua mão, mesmo quando você não conseguia mais segurar a dele. E o mais lindo dessa promessa é que ela não depende do seu comportamento. Ela não se quebra quando você falha, nem se anula quando você se afasta, porque ela foi feita antes do tempo, foi feita no Espírito, e o Espírito não retrocede. Seu anjo não se guia pelo seu desempenho, mas pela missão eterna que carrega: te proteger, te guiar e te amar, mesmo nos seus desertos. Muitas pessoas vivem com culpa, sentem vergonha de terem se afastado da fé, de terem desistido de orar, de terem falhado consigo mesmas. Mas essa promessa é um lembrete: o céu não desistiu de você. Seu anjo está aqui, ainda aqui, sempre esteve, porque o amor dele não se mede por méritos, mas por propósito. Você não precisa ser forte o tempo todo, não precisa ter todas as respostas, não precisa fingir que está bem, porque enquanto você respira, enquanto seu coração bate, existe uma presença te sustentando, uma presença que acredita em você, mesmo quando você duvida, uma presença que ora por você, mesmo quando você não ora mais, uma presença que prometeu não desistir e que está cumprindo essa promessa agora, neste exato momento, ao te trazer de volta para ouvir esta mensagem. Quinta promessa: ele prometeu interceder por você quando ninguém mais soubesse o que pedir. Há momentos em que a dor é tão intensa que nem conseguimos orar. As palavras somem, o peito aperta, a mente entra em colapso e o espírito se cala. Tudo o que conseguimos fazer é respirar entre lágrimas, esperando que o céu nos entenda mesmo sem ouvirmos a nossa própria voz. E nesses momentos, enquanto o mundo permanece indiferente à nossa angústia, o seu anjo da guarda cumpre uma das promessas mais silenciosas e poderosas: interceder por você. Antes do seu nascimento, ele assumiu esse papel diante de Deus. Um papel que não depende da sua perfeição, nem da sua frequência em rezar. Um papel de defensor da sua alma, advogado do seu espírito, intercessor nos dias em que você está quebrado demais para pedir qualquer coisa. Ele prometeu estar entre você e o céu quando o sofrimento for maior do que sua capacidade de falar. Você já sentiu alívio sem explicação? Já sentiu uma paz repentina no meio do caos? Já teve respostas que você nem chegou a formular em oração? Isso não foi coincidência. Foi ele, o seu anjo, orando por você, colocando diante do trono de Deus aquilo que seu coração já não tinha forças para dizer. Essa promessa é o que te sustenta nos bastidores da vida. Quando todos te esquecem, ele se lembra. Quando ninguém sabe o que você está passando, ele já está diante de Deus pedindo forças, cura, proteção. Quando você se sente pequeno demais para ser notado, ele está lá, invocando luz sobre os seus caminhos. É ele quem sussurra aos céus: Pai, ela está fraca, mas ainda te ama. Senhor, ele está cansado, mas o propósito ainda vive nele. Deus, mesmo sem palavras, ele precisa de ti. Ajuda-o. Essas orações não são ouvidas por seus ouvidos,
mas são sentidas na alma. Elas chegam até você como respiros de fé, como calmarias sem lógica, como toques invisíveis que te levantam quando o mundo inteiro parece ter desistido. Essa promessa também se cumpre nos momentos de proteção que você nem percebe. Você já pensou em como certos acidentes foram evitados? Como decisões erradas foram bloqueadas? Como relacionamentos perigosos não evoluíram? Seu anjo está sempre negociando pela sua segurança espiritual, sempre intercedendo para que o plano de Deus prevaleça, mesmo quando as suas escolhas momentâneas te afastariam da luz. E essa intercessão não é feita apenas em tempos de desespero, ela é contínua, diária, constante, porque o seu anjo da guarda conhece todas as batalhas internas que você trava, mesmo aquelas que ninguém vê. E por isso, ele permanece diante de Deus em oração, por você. Essa promessa é um bálsamo para a alma cansada, um lembrete de que, mesmo quando você não sente forças para falar, há alguém que fala por você. Mesmo quando sua fé vacila, há alguém intercedendo pela sua permanência. Mesmo quando tudo parece desmoronar, há alguém sustentando os pilares invisíveis da sua história. Você não está sozinho, nunca esteve. E mesmo que todos os laços humanos falhem, essa conexão espiritual nunca se rompe, porque ela foi selada antes do seu nascimento e permanece ativa, agora mesmo, enquanto você escuta essas palavras. Sexta promessa. Ele prometeu caminhar ao seu lado, mesmo quando todos te deixassem. Existem momentos em que a solidão pesa mais do que qualquer dor física. Dias em que os amigos desaparecem, a família se cala, os conselhos cessam, e a única companhia que você tem é o eco dos seus próprios pensamentos. Você olha em volta e não vê ninguém. E mais do que isso, olha para dentro e se sente vazio, abandonado, incompreendido, esquecido. É nesses momentos que a sexta promessa se revela, a promessa de presença. O seu anjo da guarda prometeu nunca te deixar, nunca, nem nos dias bons, nem nos dias ruins, nem quando você estiver rodeado de aplausos, nem quando estiver de joelhos diante do fracasso, nem quando todos celebrarem a sua vitória, nem quando todos virarem o rosto diante da sua queda. Ele prometeu estar lá, sempre. Essa promessa é diferente de qualquer relação humana, porque os humanos se cansam, se afastam, mudam de ideia. Mas os anjos não. Um anjo designado por Deus carrega uma fidelidade incorruptível. Ele não se ofende com o seu silêncio, não se assusta com os seus erros, não se apavora com as suas crises. Ele não desiste quando você está em baixa. Ele permanece. E essa permanência não é apenas física, ela é espiritual. Ela é proteção ativa, é intuição que te livra do perigo, é um pensamento que surge e muda sua decisão. É aquela sensação de que alguém te observa, mas te observa com amor. É aquele arrepio na pele em um momento de oração. É a lágrima que cai sem explicação ao ouvir algo que toca sua alma. Tudo isso são sinais da presença que prometeu não te deixar. Você pode estar atravessando agora mesmo uma temporada em que se sente sozinho. Talvez ninguém saiba o que você está passando. Talvez nem você saiba como explicar a dor que carrega. Mas existe alguém que não apenas vê, mas sente com você. Seu anjo não está apenas ao lado. Ele está com você. No mais profundo sentido da palavra, ele sente a sua luta como se fosse dele e permanece firme. Essa promessa é a razão pela qual, mesmo depois de perdas e decepções, você ainda sente que não foi completamente quebrado. Há algo, ou melhor, alguém, segurando seus pedaços. Há uma presença silenciosa te lembrando que nem todo mundo te deixou, que há fidelidade invisível te cercando, que existe lealdade espiritual ativa ao seu redor. Em um mundo onde as pessoas são descartáveis, onde as conexões são superficiais, onde o amor é condicionado, essa promessa é um escudo contra o abandono. Seu anjo não te escolheu por conveniência. Ele foi designado por Deus, selado na eternidade, ligado à sua alma, e a sua dor não o afasta, o aproxima.
A sua solidão não o repele, o ativa. Lembre-se, mesmo quando todos se forem, mesmo quando você achar que está falando sozinho, mesmo quando ninguém responder suas mensagens, mesmo quando seu quarto estiver vazio, ainda assim, você nunca estará verdadeiramente só. Há um ser espiritual, de luz, de amor, de fidelidade inquebrantável, caminhando com você. Ele te acompanha agora, enquanto você ouve isso, e enquanto seu coração absorve essas palavras, ele sussurra no invisível: eu estou aqui, eu não fui embora, eu prometi, e eu cumpro. 7ª promessa. Ele prometeu te lembrar quem você é quando o mundo tentar te fazer esquecer. Vivemos em um mundo que nos empurra todos os dias para longe da nossa essência. Somos pressionados a nos encaixar, agradar, corresponder. E nessa tentativa desesperada de sermos aceitos, começamos a nos afastar de quem realmente somos. Deixamos de lado nossa fé, nossa sensibilidade, nossa espiritualidade. Começamos a acreditar que não somos suficientes, que não temos valor, que estamos sempre em dívida com a vida. Aos poucos, nos perdemos de nós mesmos. E é nesse terreno perigoso, onde o espírito se confunde e a identidade se desfaz, que a 7ª promessa do seu anjo da guarda se manifesta com mais força. Antes do seu nascimento, ele prometeu isso. Nos dias em que ela se esquecer de quem é, eu a lembrarei. Quando ele duvidar do próprio valor, eu o sussurrarei. Quando ela não enxergar mais a própria luz, eu me tornarei reflexo do céu em seus olhos. Essa promessa não é apenas bela, é vital. Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante das críticas? Quantas vezes se comparou com os outros e concluiu que falhou? Quantas vezes se sentiu insuficiente, mesmo dando o seu melhor? Seu anjo estava lá, observando em silêncio, sentindo a sua dor e esperando a hora certa para agir. Porque essa promessa é acionada quando você mais precisa se lembrar do que o mundo te fez esquecer. Ele te lembra que você é filho de Deus, que foi criado com propósito, que há dons em você que ninguém pode apagar, que sua existência não é um erro, nem um acidente, nem um castigo. Você carrega uma centelha divina. Você tem luz. Você tem missão. E essa lembrança não vem como um discurso externo. Ela é plantada na alma. Surge como um pensamento inesperado, um versículo que toca fundo, uma frase que atravessa a alma, uma oração que te faz chorar, um encontro que reacende algo adormecido. São pequenas chaves espirituais que seu anjo usa para destrancar portas internas, portas que o mundo tentou manter trancadas com cadeados de dúvida, medo e culpa. Essa promessa também se cumpre quando o pecado, o erro ou a queda tentam te convencer de que você não é mais digno. Seu anjo não nega suas falhas, mas também não permite que você se defina por elas. Ele te lembra que sua história não acabou, que sua identidade não foi destruída, que a graça de Deus ainda está disponível e que sempre há um caminho de volta. Quantas pessoas vivem oprimidas pela voz do mundo, da crítica, da comparação? Quantas almas estão exaustas por tentarem ser tudo para todos e ainda assim se sentirem vazias? O seu anjo da guarda é como um espelho do céu. Ele te mostra quem você é aos olhos de Deus. E essa imagem pura, forte e luminosa é a única que você precisa guardar. Nos dias em que você se esquecer do seu valor, Ele lembrará. Nos dias em que você sentir que não tem mais nada, Ele lembrará. Nos dias em que sua alma estiver mergulhada em escuridão, Ele lembrará. E ao lembrar, Ele te levantará, com ternura, com firmeza, com a autoridade que recebeu do próprio Deus. Você não precisa se perder de si para se encontrar no mundo. Você só precisa lembrar. E é por isso que essa promessa existe, para que, por mais que tudo tente te afastar da sua essência, você sempre possa ser trazido de volta. 8ª promessa. Ele prometeu te levar de volta para a luz, mesmo quando você se perder. A vida é cheia de curvas, desvios, tempestades. E ninguém está imune aos momentos em que a escuridão parece nos engolir por completo. Há fases em que nos perdemos de Deus, da fé, de nós mesmos.
seguimos por caminhos que nunca imaginamos trilhar. Tomamos decisões que ferem nossa alma. E sem perceber nos afastamos da luz. Nos afastamos tanto que acreditamos que não há mais volta, que caímos longe demais, que não merecemos mais a presença de Deus. E é aí que a 8ª e última promessa do seu anjo da guarda entra em ação. A promessa de nunca desistir de te trazer de volta. Antes do seu nascimento, ele se comprometeu com isso. Se ela se perder, eu irei atrás. Se ele se afastar da luz, eu não descansarei até reconduzi-lo. Se ela esquecer o caminho, eu serei o mapa. Se ele cair, eu serei a mão que levanta. Isso não é poesia. Isso é espiritualidade viva. É fidelidade selada no invisível. É missão divina. Você pode até ter se esquecido do seu anjo, mas ele nunca se esqueceu de você. Pode ter silenciado as orações, abandonado os rituais, deixado a fé adormecer, mas ele permaneceu ali, observando, orando, esperando a brecha mínima para agir, porque essa promessa é irrenunciável. Quando a alma se perde, o céu se move para reencontrá-la. Talvez você esteja ouvindo estas palavras exatamente em um desses momentos. Talvez esteja cansado. Talvez tenha cometido erros que carrega como correntes. Talvez esteja sufocado por culpas, traumas, memórias. Talvez tenha escutado mentiras demais por tempo demais, a ponto de acreditar que não há mais esperança. Mas há, porque essa promessa ainda está em vigor. Agora mesmo. O seu anjo não veio apenas para os dias de glória. Ele foi designado para as noites escuras da alma, para os becos da existência, para os desertos onde ninguém mais se dispõe a caminhar com você. Ele te procura entre os escombros. Ele te chama onde ninguém mais te ouve. E ele te conduz, sem julgamento, sem condenação, de volta à luz. Às vezes, o retorno acontece por meio de um toque sutil, um sonho, um sentimento inexplicável de querer mudar. Outras vezes, é por meio de dor, de perdas, de silêncios profundos. Mas em todos os casos, o objetivo é o mesmo: te resgatar. Não para te punir, mas para te restaurar. Essa promessa também fala de amor incondicional, porque só permanece ao lado de quem caiu aquele que ama de verdade. E o seu anjo te ama com um amor que não depende da sua perfeição. Um amor que não desiste, que insiste, que resiste, que acredita, mesmo quando você já não acredita em si mesmo. Você pode ter andado por sombras, mas ainda há luz. Você pode ter se perdido por um tempo, mas não está perdido para sempre, porque há alguém te buscando, te chamando, te esperando. E quando você decidir dar o menor passo na direção da luz, ele estará lá, te guiando, te abraçando, cumprindo, mais uma vez, a promessa feita antes do seu nascimento. Essa é a 8ª promessa. A promessa de resgate, de redenção, de retorno. A certeza de que, não importa o quanto você se desvie, sempre haverá um caminho de volta e alguém disposto a te conduzir por ele. O seu anjo da guarda.